Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. Estamos de volta com a nossa disciplina História da Igreja, com o tema Crescimento e Expansão da Igreja. Nós falamos anteriormente, sobre o crescimento e expansão da igreja e vimos alguns motivos desse crescimento. Os motivos foram: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e no partir do pão, perseveravam na oração, possuíam temor, muitos sinais e maravilhas se faziam, muita alegria e sinceridade. E agora nós vamos continuar com o crescimento e expansão da igreja. Na igreja de Jerusalém surgiu uma queixa contra o critério adotado na distribuição do auxílio aos pobres. Lembra lá em Atos dos Apóstolos que diz que nada do que eles tinham era deles, nada do que eles possuíam era deles em comum, tudo que tinham repartiam entre si, e tudo que eles vendiam traziam aos pés dos apóstolos. Então, algumas pessoas ficavam desassistidas, e aí começou a surgir queixa, e dizendo: você está favorecendo fulano e está deixando ciclano, você não está ajudando os órfãos, você não está ajudando as viúvas, tal. E aí surgiu dos apóstolos, no meio dos apóstolos, surgiu uma ideia, vamos dizer assim, porque os judeus gregos helenistas, eles estavam sendo prejudicados. Então os apóstolos convocou a igreja e os apóstolos fizeram uma proposta, eles propuseram a escolha de uma comissão de 7 homens, que nós conhecemos como os diáconos, para cuidar dos assuntos de ordem material. Por quê? Porque os apóstolos iriam se dedicar à oração e à leitura da palavra, ao estudo da palavra. Eles iriam cuidar do espiritual e esses 7 homens iriam cuidar das ordens materiais, a distribuição dos donativos, a distribuição dos alimentos. E aí surgiu essa proposta: vamos unir 7 homens. Esses homens, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, eles precisam ser homens que realmente amam a igreja. E aí esses homens vão cuidar dos assuntos materiais. E aí o plano foi adotado. Os 7 homens foram escolhidos, figurando em primeiro lugar o nome de Estevão. Estevão foi o primeiro nome a ser cogitado entre eles. Por quê? Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão foi o primeiro membro da igreja a ter a visão do Evangelho para o mundo inteiro. E esse ideal levou Estevão a martírio. Ou seja, Estevão viu a questão do Evangelho, ele entendeu
que o Evangelho seria algo poderoso, né, para a igreja, né, que o Evangelho seria algo poderoso para expandir para o mundo, e ele começou a pregar isso em praça pública, nas ruas, em todo canto que Estevão chegava, ele pregava o Cristo ressuscitado, porque ele entendeu, ele teve uma macrovisão, uma visão macro do assunto, e ele disse: não, gente, isso não pode ficar só entre nós, isso não pode ficar só em Jerusalém, isso tem que percorrer o mundo, porque foi isso que Cristo falou quando ele foi assunto aos céus. Ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Sendo revestidos, vocês agora vão sair e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí, essa ideia, ela explodiu a mente de Estevão, e Estevão disse: não, isso aqui tem que ir para o mundo, nós precisamos ganhar o mundo para Jesus. E aí, por conta disso, Estevão, ele foi apedrejado, se tornando um mártir, né, da sua época. Por que razão permite Deus que seu povo amado sofra assim? Quantas pessoas já perguntou, às vezes eu falando da perseguição, aí algumas pessoas dizem: mas pastor Daniel, por que Deus permite que essas pessoas sofram desse jeito, né? Por que Deus, ele permite tudo isso, né? E a igreja foi tão perseguida, a igreja foi tão massacrada. E aí a resposta é essa aqui, ó. Muitas vezes você tem feito essa pergunta, como eu já fiz. E aí a resposta é: porque ele ama esse povo. Podia ver, e sem dúvida, há outras razões, porém a principal é esta: ele o ama. Porque o Senhor corrige e ama. E se o coração se desviar, tornar-se-á necessário a disciplina. Porque ele nos ama, ele nos corrige, ele nos disciplina. Então a igreja, ela começou a sofrer a perseguição, porque ela começou a perder o foco, ela começou a olhar para outro ângulo, né? O que diz lá em Gálatas, capítulo 1: ó insensatos Gálatas, será que vocês são tão insensatos assim, que tendo começado pelo Espírito, agora vocês acabam pela carne? É o que o anjo da igreja, o que a carta diz ao anjo da igreja lá em Éfeso, que diz: por que você deixou o seu primeiro amor? Arrependa-te e volta lá de onde caíste. Então a igreja, ela perdeu, ela começou no Espírito e acabou pela carne. Ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu a essência do primeiro amor. E aí, ao longo dos primeiros 3 séculos do cristianismo, havia tanta competição entre as religiões. É diferente hoje, queridos? Não é. Então, havia tanta competição entre as religiões, como o espírito de tolerância, embora nunca tomaram recurso de armas para se defender, os cristãos foram o único elemento social perseguido por período prolongado. Os judeus perseguiram os cristãos porque estes pregavam a Jesus como o verdadeiro Messias, e porque permitiam que os gentios participassem da igreja sem serem circuncidados. Houve um tempo na igreja, e eu sou desse tempo, né, que havia os cultos de doutrina, né, eram de porta fechada, e ninguém podia entrar a não ser os membros da igreja. E se tivesse alguém que estava em disciplina, também era proibido de entrar. Então
Então era chamado culto de doutrina. E era de porta fechada, e lá era que o pastor, ele falava tudo o que ele queria, como doutrina, né? Ele disciplinava, ele reconciliava, ele trazia de volta o disciplinado, e nessa reunião ninguém podia entrar. E aí a gente vê que lá no início da igreja, os cristãos foram perseguidos porque ele permitia que os gentios participassem dos cultos. E hoje, graças a Deus, isso foi quebrado, mas antigamente era quando uma pessoa chegava na igreja de batom, de calça, mulher de calça, e alguém era visto de bermuda, era motivo de escândalo, né? O medo da consequente desconsideração do ritual histórico levou os judeus farisaicos ao ataque que resultou a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Ele foi apedrejado pela multidão. Depois do martírio de Estevão, a paz relativamente, ou a paz que era, né, talvez eles achavam que era paz, desfrutada pela igreja em Jerusalém, ela começou a ser perturbada por uma perseguição mais severa, instigada em 44, no ano 44 depois de Cristo, começou essa perseguição. Herodes Agripa I, que foi considerado um dos mais severos, né, da época, ele, desde 41 até 44, até a morte dele, ele foi um rei vassalo, ele acabava com tudo. Ele, no antigo território de Herodes o Grande, depois da morte de Tiago, Pedro, ele foi preso, né? Pedro foi preso, mas escapou da morte, mas Tiago não. Então, esse Herodes Agripa I, ele começou essa perseguição aos cristãos de uma forma terrível, uma perseguição de uma forma que os cristãos eles começaram a se esconderem, eles começaram a ficar escondidos em lugares que eram talvez até impossível de encontrá-los. Eles começaram a fazer os cultos escondidos. Essa perseguição se fez sentir não somente no território judaico, mas por toda parte no que era pregado o Evangelho. O cristianismo considerava todos os homens iguais. Não havia distinção entre membros, nem suas reuniões. Por isso foram considerados como niveladores da sociedade. Portanto, além, eles foram considerados os niveladores da sociedade, eles foram considerados os niveladores do que se chamava a sociedade da época. Eles começaram também a ser perseguidos, né? Eles começaram a ser procurados por Herodes Agripa I. E essa perseguição, querido, ela começou a ser propagada. E eles começaram também a ser conhecidos como antissociais, desleais ao imperador, marginais, ateus, anárquicos, antropófagos e incendiários. Isso aqui foi o que sobrou para os cristãos da época. Foram considerados antissociais. As expressões de cumprimento dos romanos naquela época, né, de bom dia, de boa noite, sempre incluía o louvor ao Deus pagão. Ou seja, quando o romano ele dava um bom dia,
ele estava cultuando, de certa forma, o deus Júpiter. Então, os cristãos, eles se recusavam a cumprimentar os romanos, por isso foram tidos como antissociais, porque eles se negaram a dar um bom dia, porque sabiam que isso estava ligado a Júpiter. E eles se negaram a isso, e aonde eles chegavam, a saudação era Shalom de paz, Shalom, né? E aí eles começaram a ser perseguidos por isso, porque eles eram tidos como antissociais. Quando era convidado para jantar na casa de alguém, o cristão se recusava a participar das cerimônias pagãs. Antes da refeição, para os romanos, esta era mais uma prova de que os cristãos eram contra a sociedade. Por quê? Porque eles começaram a mudar as festas. Eles começaram a dar nome às festas. O que era para Diana, eles colocaram para Maria, né? Eles só mudaram. Os mártires, né, começaram a criar forma dentro dos templos como estátua de veneração, né? Começaram a criar ídolos, postes ídolos, começaram a venerar esses ídolos, só trocando os nomes. Desleais ao imperador. O imperador romano era considerado divino. Os cristãos recusavam-se a reconhecê-lo como tal. Por isso, eles foram acusados de serem desleais ao imperador. Os outros povos adoravam seus deuses e também ao imperador. Porém, os cristãos, eles se recusavam a venerar o imperador, porque eles só adoravam a Deus, a Jesus. Eles só davam a adoração a quem era de direito, que era ao Senhor. Marginais. O cristianismo só passou a ser religião legal no início do quarto século, através do imperador Constantino. Até então, os cristãos não tinham proteção por parte das autoridades. Eles se reuniam em lugares secretos, como nas famosas catacumbas de Roma, no caso dos que viviam da capital do império. Houve uma época em que, durante 10 anos, os cristãos foram caçados pelas cavernas e florestas, queimados, lançados às feras, mortos por todas as crueldades imagináveis. Da sepultura dos cristãos, nesse período, varia o cálculo dos mártires, que vai de 2 a 7 milhões. Olha só, 10 anos de perseguição, varia a morte de 2 a 7 milhões de mártires. Então nós podemos ver que a perseguição ela foi muito cruenta naquele tempo. A perseguição ela foi muito vassaladora, né? No tempo eu vou lembrar o nome, o imperador Diocleciano, ele perseguiu todos aqueles que se diziam ser descendentes de Davi, e ele mandou matar a todos, por achar que os cristãos eram culpados por todas as tragédias que continuavam assolando o império. Diocleciano reforçou as bases do decreto da perseguição universal. Se no período de Décio o número de mártires cristãos era incalculável, Diocleciano superou todos os seus antecessores em violência. As escrituras sagradas foram queimadas, milhares de cristãos encarcerados e tantos outros martirizados. Então Diocleciano ele disse: não, tudo que está acontecendo é culpa dos cristãos, então vamos matar todos. E eles eram perseguidos porque eles eram chamados de ateus, porque qualquer que se convertia a Cristo destruía todos os seus ídolos.
Os cristãos tentavam explicar que o verdadeiro Deus era invisível, mas os romanos insistiam que qualquer pessoa sem nenhum ídolo em casa era ateu. E eu vejo hoje, querido, as pessoas aceitam Jesus e continuam com seus ídolos, continuam guardando os seus ídolos. Eu vi o testemunho de um jovem no Instagram, eu esqueci agora o nome dele, mas se você procurar, você vai ver lá, tem um corpo todo tatuado, o rosto tatuado, e ele era de dentro do candomblé, da religião matriz africana. E aí como ele postava muito, ele nas reuniões deles lá, né, nos rituais, e aí ele decide aceitar Jesus. A primeira coisa que ele fez foi abandonar todos os seus ídolos, todos os seus costumes, todos os seus vícios. Primeira coisa que ele fez. Hoje nós queremos que a sociedade nos aceite e começamos a fazer barganhas, começamos a fazer concessões. Alguns crentes são crentes por conveniência, né? E nesse tempo os cristãos eram perseguidos porque eles se negavam a adorar, a cultuar ou a guardar os ídolos antigos. Eles também eram considerados como incendiários. Houve em Roma, no ano de 64, houve lá um incêndio, que foi a causa que deu início real ao ciclo de perseguição aos cristãos. Mas mais de 2/3 da cidade de Roma foram destruídos por um grande incêndio com um número incalculável de vítimas e de danos materiais. Como ninguém assumisse a culpa e as investigações apontassem para a direção, para outras direções ou direções sinistras, até mesmo porque as investigações apontavam que o incêndio foi acidental, ou houve um sinistro, né? Quando há um sinistro, não tem culpado. Só que eles queriam culpar alguém. Até mesmo o próprio imperador trataram de achar um bode expiatório. O primeiro que as autoridades acharam com complacência do imperador foram as mais suspeitas pessoas que existiam na sociedade romana. Ou seja, o imperador chegou e disse: sabe quem fez isso? Os cristãos. Os cristãos tocaram fogo em Roma, incendiaram Roma. E aí Nero começou a inflamar todo mundo. E os ânimos começaram a ser inflamados. E eles começaram a se revoltar. A população começou a se revoltar contra os cristãos, jogando sobre eles a culpa do incêndio. E aí, esse imperador, né? Esse imperador, um dos mais cruéis que Roma já teve, ordenou a perseguição e morte cruenta aos cristãos em Roma. Inicialmente, essa perseguição, ela era apenas uma perseguição local, mas uma vez ou outra esporádica, havia também algumas perseguições em Antioquia e outras vezes em Éfeso. Mas até o ano 2050 eram perseguições locais e esporádicas e desorganizadas. Não era aquele negócio organizado, não era aquele negócio arquitetado, né? Depois de Nero, a maior onda de perseguição aconteceu no reinado do imperador Domiciano, que foi Domiciano que matou os descendentes de Davi, porque ele acreditava que tudo que estava acontecendo de ruim era os descendentes de Davi que estavam causando isso. Então Domiciano foi assim
tão cruel quanto Nero, que proibiu totalmente o culto cristão e renovou o decreto que obrigava todos os cristãos ao culto do imperador. As igrejas da Ásia Menor sofreram muito nessa fase e, provavelmente, esta é a perseguição referida lá no livro de Apocalipse. E a partir de 98, com o imperador Trajano, de 98 a 107, a perseguição diminuiu. Até 2050, toleravam-se os cristãos, embora permanecessem as velhas acusações e certos focos de perseguição de algumas províncias romanas. Então, já estava começando a aliviar para os romanos, para os cristãos, perdão. Com esse alívio da perseguição, o que acontece? A perseguição violenta chegou a ser retomada. Da época do imperador Marco Aurélio, em 161 a 180, mas durou apenas cerca de 15 anos. Fez muito mártir, especialmente em Lyon e Veneza, na Itália. Mesmo assim, foi a terceira fase da perseguição em que a igreja sofreu bastante. Nessa fase, a igreja sofreu muito. Então, quando tudo isso aconteceu, a gente começa a ver que a perseguição ela vem tendo um final. Que esse final a perseguição ela durou pouco mais de 2 séculos e meio. Em 313, o imperador Constantino assinou um tratado, juntamente com Licínio, que governava, Licínio governava a parte do Oriente, e Constantino, ele governava do Ocidente. Então, com a união desses imperadores, tanto Licínio como Constantino, eles assinaram o famoso Edito de Milão, que punha em fim toda a perseguição religiosa e proclamava o cristianismo como religião lícita. É o que nós vamos ver nos próximos slides. Juntou Constantino e Licínio, e eles começaram a estudar uma forma de acabar com a perseguição, tendo em vista que Constantino começou a se familiarizar com o cristianismo. E aí ele juntou com Licínio e assinaram junto o Edito de Milão, que é o que nós vamos ver a seguir. O Edito de Milão, proclamado em 313 depois de Cristo pelos imperadores Constantino do Ocidente e Licínio do Oriente, foi um marco decisivo na história do cristianismo. O documento não tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, mas concedeu liberdade de culto a todos os cidadãos, pondo fim às perseguições religiosas que os cristãos vinham sofrendo desde o século I. Entre os principais pontos do Edito de Milão está garantia plena da liberdade religiosa, permitindo que cada um seguisse a fé que desejasse. Determinava a devolução das propriedades, porque no tempo da perseguição, muitas famílias perderam as suas propriedades, perderam as suas casas, tiveram suas casas derrubadas, e aí com a vigência
do Edito de Milão, né, houve alguns pontos que foram de grande importância para os cristãos, como a garantia da plena liberdade religiosa e da devolução das propriedades e locais de cultos confiscados dos cristãos durante a perseguição também foram devolvidos. E foi estabelecida uma postura de tolerância do Estado em relação às religiões, reconhecendo que a diversidade de crença poderia favorecer a paz e a unidade do império. Esse decreto marcou o início da aceitação pública e legal do cristianismo. Foi a partir daí que a igreja começou a ter força, a igreja começou a ter voz, a igreja começou a novamente acontecer o que aconteceu lá em Jerusalém, no início, na infância da igreja. A igreja começou a respirar novamente dentro do Império Romano e abriu um caminho para a sua posterior ascensão como religião oficial no final do século IV, sobre Teodósio I. Em resumo, o Edito de Milão de 313 d.C. representou a liberdade dos cristãos da perseguição e o início de uma nova era de crescimento e expansão da igreja. Observe que Deus o tempo todo estava com a igreja. Foi lá em Jerusalém, ele estava com a igreja. Durante a perseguição, ele estava com a igreja. Levantou-se esse imperador Constantino. Se você quiser saber mais sobre Constantino, leia esse livro que é muito bom, de Eusébio de Cesareia, Histórias Eclesiásticas, os primeiros 4 séculos da igreja cristã. Muito bom esse livro, você vai ter uma leitura rica para o seu conhecimento. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastado todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucro. Olha aqui essa observação. Ninguém se unia à igreja para ter lucro ou popularidade. Somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte se tornaram publicamente seguidores de Cristo. Ou seja, só aqueles que realmente estavam decididos a entregar a sua vida totalmente a Cristo, eles declaravam em público a sua fé. Era a profissão de fé, a confissão de fé. Eles declaravam, eles tinham prazer em dizer: eu sou cristão, eu hoje sou convertido a Cristo. Então, eles não iam à igreja para ser abençoados, eles não iam à igreja para receber alguma bênção, eles não iam à igreja para receber amuletos, amuletos da sorte, eles não iam à igreja para ouvir algum oráculo, eles iam para a igreja porque eles acreditavam que lá estava alguém que podia transformar a vida deles. Eles não queriam popularidade, eles não queriam prestígios, eles não queriam riqueza, eles não queriam lucros. O que eles queriam era Jesus. Era só isso que eles queriam, só adorar a Cristo. A igreja multiplicava-se apesar das perseguições, ou talvez por causa delas. Ou seja, a igreja ela se multiplicava por causa apesar da perseguição, mas aqui eu faço um adendo e digo, ou ela crescia por causa da perseguição. Talvez se não houvesse a perseguição, a igreja ainda estava deitada eternamente em berço esplêndido, mas com a perseguição a igreja começou a se movimentar-se, começou a buscar, começou a orar, começou a fazer buscas pelo poder do Espírito.
Eu lembro que uma vez eu ouvi um testemunho de um missionário, ele dizendo que a igreja, ela começou a crescer quando as pessoas começaram a falar mal dela, quando as pessoas começaram a criticar. Eu lembro quando eu era criança, que nós éramos conhecidos como os bodes. Quando estávamos orando nas igrejas, nos montes, as pessoas diziam, olha, ali, os bodes já estão ali. E isso foi durante muito tempo. Hoje a igreja, ela é aceita em todos os lugares. Hoje se tornou até, vamos dizer assim, moda. Qualquer um diz que é crente. Se um famoso aparece na igreja, já diz, olha, fulano se converteu, aceitou Jesus, mas não largou os ídolos, não largou os vícios, não largou a vida antiga. Então ele não se converteu. Ele está convencido de alguma coisa. Convertido, não. Então, ao findar-se o período de perseguição, a igreja era suficientemente numerosa para constituir a instituição mais poderosa do império. Olha aí, a igreja que antes era perseguida, era pequenininha, era coitadinha, hoje, agora, né, ela se tornou uma instituição muito poderosa. A gente vê aí quantas autoridades elas querem estar na igreja, elas querem a igreja do lado deles. Apesar de considerarmos as perseguições o fato mais importante da história da igreja, no segundo e no terceiro século, contudo, fatos interessantes aconteceram neste período que devem ser observados. E aí nós vamos observar esses pontos. Primeiro ponto: o cânon bíblico. Os escritos do Novo Testamento foram terminados, entretanto, a formação do Novo Testamento com os livros que compõem com o cânon não foi imediato. Algumas igrejas aceitavam somente alguns livros como inspirados e outras igrejas livros diferentes. Gradualmente, os livros do Novo Testamento, tal como usamos hoje, conquistaram a preeminência de escrituras inspiradas. A perseguição, né, o fim da perseguição, o crescimento da igreja, ela resultou em alguns efeitos positivos. Entre eles, completou o cânon bíblico. O crescimento e expansão da igreja. O crescimento e a expansão da igreja foram a causa da organização e da disciplina. E a perseguição aproximou as igrejas e exerceu influência para que elas se unissem e se organizassem. O aparecimento das heresias impôs também a necessidade de se estabelecerem alguns artigos de fé e, com eles, algumas autoridades para executá-las. Então nós vemos aí que os efeitos produzidos pela perseguição ou pelos perseguidos, né, por aquilo que aconteceu, o cânon foi completo, né, completou o Novo Testamento lá com os 70 monges, né, que completaram as escrituras. O crescimento e a expansão da igreja. Outra característica que distingue esse período é, sem dúvida, o desenvolvimento da doutrina na era apostólica. A fé era o coração, uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Entretanto, no período que agora focalizamos, a fé gradativamente passará a ser mental. Era uma fé do intelecto, fé que acreditava em um sistema rigoroso e inflexível de doutrina. Era o que eles acreditavam. Nós vamos ver daqui a pouco, eu vou dar mais uma pausa, e nós vamos ver sobre a heresia do século I,
ou as heresias do século I.